Então, Tudo bem. vou gravar nossa aula, vai ficar disponível lá no canal, tá? Do YouTube. Então, a gente está aqui hoje só para ficar gravado, né? A aula do dia 8 é a frente E, aulas 1 e 2 da apostila 1, certo? Eu vou falando, pode perguntar, tá? Não precisa ficar com medo de interromper. Se quiser deixar fechado o microfone para o som não influenciar aí, é melhor, tá? Vou compartilhar aqui, então, o slide. Todo mundo tá vendo? Sim. Sim. Então, veja só. É a revisão da frente E, aulas 1 e 2. Então, ó, começamos falando de ácidos nucleicos, as diferenças básicas do DNA e RNA. Essa parte é bem fácil, vou passar mais rapidinho, tá? Então, o DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico, né? Lá no núcleo da célula, ó, a gente visualiza o DNA na fase em que ele se condensa, né? Nos cromossomos. Então, o número de cromossomos, ele varia de espécie para espécie. A espécie humana tem 46, né? E se eu for detalhar esse cromossomo, que é o fio de DNA enroladinho, eu vou esticando e percebo que ele é formado por duas fitas. Por isso que a gente fala em dupla hélice, né? E aí as duas fitas são ligadas, de modo que vão formar sequências genéticas, né? Que são as bases que a gente já estudou. E essa sequência genética aí, dependendo da sequência, ela vai ser responsável, então, pelas nossas várias características genéticas. Então, a principal diferença está aqui, ó. O DNA é fita dupla, o RNA é fita simples, certo? Outro detalhe que a gente precisa saber é que tanto o DNA quanto o RNA, ele é formado por pequenas unidades chamadas nucleotídeos, ó. Tá aqui pontilhadinho. Isso aqui é um nucleotídeo, isso aqui é outro, isso aqui é outro, e assim por diante. Os nucleotídeos vão se unindo e formando as fitas de DNA e RNA. No caso do DNA, são duas fitas unidas, por isso fita dupla. Cada nucleotídeo tem um fosfato, que é o Pzinho aqui, tem a pentose, que se for DNA é a desoxirribose, se for RNA é a ribose. E a base nitrogenada, tá? Então, as fitas do DNA se ligam na base nitrogenada, certo? Para quem gosta de química, é bom em química, aqui está todos os átomos que compõem aí o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Alguma pergunta? Não? E a... Não, Oi, quer perguntar? não, pode continuar. Tá bom. Então, a tabelinha, ó. Importantíssima essa tabela, porque ela faz um resumo de qual seria, né, as diferenças básicas. Então, quanto ao número de fitas, o DNA tem duas, o RNA tem uma. A pentose, que é o açúcar de 5 carbonos, do DNA é a desoxirribose, do RNA é a ribose. A função, gente, material genético, a gente coloca sempre controle celular, né, o DNA controla a célula. Só que como agora a gente vai especificar o RNA, quando se fala do RNA, a gente direciona mais já para a síntese de proteína. Porque o DNA vai fazer o RNA para o RNA fazer a proteína, certo? A localização, ambos estão no núcleo, porém, para fazer a proteína, o RNA precisa do ribossomo, e o ribossomo está no citoplasma, certo? Então, a gente coloca que o RNA está no citoplasma. As bases nitrogenadas, né, que é aquela terceira parte. Então, eu tenho a adenina, timina, citosina e guanina. Lembra que no DNA tem timina e no RNA não. No RNA é a uracila. As demais são iguais. Aqui só para lembrar então, ó, por que é desoxirribose e ribose? É uma diferencinha mínima aí nos átomos que compõem aí o anel aí na molécula, né, da desoxirribose e da ribose. Na desoxirribose eu tenho só o hidrogênio aqui, na ribose tenho o hidrogênio e o oxigênio. Por isso que é desoxirribose e ribose, tá? As bases nitrogenadas também se diferenciam um pouquinho, tá? Se eu for analisar os átomos, aí a disposição dos átomos, de modo que eu tenho 5 bases, 4 delas
Então, a guanina, a adenina, a citosina, 3 delas, desculpa, são comuns nos 2 ácidos nucleicos, sendo a timina só do DNA e a uracila só do RNA. Esse detalhe aqui, gente, eu não costumo cobrar, mas os exercícios cita e o aluno fica meio que boiando, ó. Então, se a base for púrica, é porque ela tem a organização dos átomos formando 2 anéis. E se a base for pirimídica... Ana, Oi? o Ferro tá pedindo para aceitar ele. Quem que é? O Ferro. Ele caiu? Ou ele não tinha entrado ainda? Eu não sei se caiu, ele só falou, gente, alguém pede para Ana me aceitar. Vocês vão falando aí que eu vou voltando aí, senão não tem como eu ver, tá? Porque eu tô compartilhando. As pirimídicas, então, elas têm um único anel, tá? Então, é a diferença básica. Então, se ele citar no exercício púrica, bases púricas, ou é adenina ou é guanina. E se ele falar pirimídica, é uma dessas 3, tá? Ana, você repete a diferença de púricas e pirimídicas ali? Na estrutura molecular, ó, na púrica, os átomos se organizam, eu não sei como é que o Arthur fala isso em química, mas acho que é anel. Então, a estrutura molecular aqui, ela forma 2 anéis quando os átomos se juntam nas púricas. E ó, a diferença da pirimídica é um único anel, tá vendo? Aqui, ó, vocês veem a setinha do mouse aí? Uhum. Então, tá vendo? Aqui é a pirimídica, ó, um único anel, e a púrica, 2 anéis. Certo? Entendeu? Uhum. Bom, detalhe também que é importante, que as 2 fitas se ligam no DNA pelas bases nitrogenadas, através de pontes de hidrogênio. Então, quando a gente vê aqui, ó, a gente tem os hidrogênios aqui na molécula, então são os hidrogênios que vão se ligar para formar as 2 fitas. Então, a gente diz que são pontes de hidrogênio. E aí, a sequência, acho que todo mundo lembra, né? Adenina se liga com timina e vice-versa, guanina com citosina e vice-versa, que é a água tônica, cerveja gelada, tá? Para lembrar aí. E aí eu dei alguns exemplos, ó, de como isso é cobrado. Tem desde o exemplo bem fácil até depois vai complicando um pouquinho. Então aqui ele te dá uma fita, uma sequência da fita de DNA, que a gente representa só pelas letrinhas, pelas bases. Aí ele quer a fita complementar. Então se A com T, T com A, T com C, então ó, T vai ter que se ligar um A. C, quem se ligaria aqui com C? Quem pode falar aí? C? É. G. G. D. A. T. E. T. A. T. C. G. C. E. E. A. Então ficou AGTT, ó, AGTT, CA. Então seria a alternativa A. Então ele te dá uma fita do DNA e pede a complementar. É só fazer as bases complementares, certo? Esse exercício também é comum e fácil, que eu acho que vocês já vão esqueceram. Ele te dá a porcentagem de uma base, no caso aqui a citosina. O que eu tenho que lembrar? Citosina é 35%. Quem se liga com a citosina? Ah, guanina. Então, guanina também é 35. 35 com 35, 70. Sobra 30 de 100. Então, 15, 15. 15 é adenina e 15 é timina, tá? A3 é igual, só que aí eu dei da timina. Então, se 20 é timina, 20 é adenina. Aí sobra 60. 30 guanina e 30 citosina, certo? Aqui ele te dá uma figura dos nucleotídeos ligados formando uma fita, ele quer saber o que é 1, 2 ou 3. Então, 1 é o fosfato, pentose, base nitrogenada. Aqui as pontes de hidrogênio, se for citosina e guanina, são 3 pontes de hidrogênio, se for adenina, timina, 2, tá? Aqui, ó, ele pergunta e afirma no exercício que é um DNA. Por quê? Porque é fita dupla. Não tem erro, ó. Fita dupla hélice, 2 fitas ligadas, tá? O número 1, a bolinha sempre é o fosfato.
Aí, na sequência do fosfato, vem a pentose, que está representada aqui em 2, que aqui eu posso dizer com certeza é a desoxirribose, porque é o DNA. E o 3 e o 4 são as bases nitrogenadas ligadas aqui. Eles comparam como se fosse uma escada. O fosfato e a pentose formam o corrimão da escada. E as bases nitrogenadas formam os degraus da escada. Que é a mesma coisa, ó, um DNA, fita dupla, e aí aqui eu tenho fosfato, pentose, base nitrogenada. Fosfato, pentose, base nitrogenada. E ele te dá as bases para você lembrar de como elas se complementam, né? Então, A com T, G com C, T com A, C com G. Então, aí você acha a sequência 1, 2, 3, 4. Aqui também é um DNA, por quê? Fita dupla. Ó, aqui eu tenho uma fita do lado de cá e aqui eu tenho outra fita. O 1 é o fosfato, o 2 é a pentose e aqui as bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, guanina. Então, dá para dar duas justificativas aí de que é um DNA. Primeiro, porque ele é fita dupla. Segundo, porque tem timina. Aqui também. Luana, Oi. não tem uma chamada uracila? Mas aí é no RNA. Eu vou já rever a transcrição, tá? Como aqui a gente está só destacando, Ah, tá. tá? Aqui, então, ó, o fosfato, a pentose e as bases. Então, fosfato, pentose, que é a desoxirribose. Se aqui é uma timina, obrigatoriamente o 2 é uma adenina. Se aqui é uma guanina, o 3 é uma citosina. Certo? Aqui, ó, a fita dupla, né? Mostrando que A, o C com G. Só que aqui, ó, já tem RNA. Então, eu volto aqui, eu acho que eu tenho esse exemplo depois, de novo lá na frente, na transcrição, tá? Eu não sei se vocês assistiram esse vídeo, tá? Depois eu posso deixar também no grupo de vocês, quem não assistiu. É legal porque ele ajuda a memorizar um pouquinho alguns itens, tá? Aí, gente, o DNA ele controla tudo. Então, o DNA faz DNA e o DNA faz RNA. Aqui ainda é aula 1, tá? Se o DNA faz RNA, o processo se chama duplicação ou replicação, certo? De modo, como que acontece a duplicação ou a replicação? As duas fitas que estão unidas, elas se separam. Tá vendo? Tá mostrando aqui. Tem uma enzima que age como uma tesourinha, ela vai cortando as pontes de hidrogênio e separa as duas fitas. Então, a cinza vem para cá e a outra para cá. E aí, os nucleotídeos livres que estão na célula, eles vão se encaixando em cada uma delas de modo complementar. Então, nessa fita aqui se encaixam nucleotídeos, que está representado em amarelo, para formar a fita complementar. E nessa mesma coisa, de modo que eu vou ter duas fitas e não uma só. Então, o DNA se duplicou. Quem lembra por que o DNA tem que se duplicar? Uma coisa simples. Ele se duplica para isso. Para que ele tem que se duplicar? Quem sabe me dizer? Ninguém? Para conservar o DNA que, tipo, tinha antes? Para conservar e mandar para onde? Eu não sei. Para uma célula nova que está se formando. Então, eu fiz um corte, não tem que cicatrizar, tem que fazer célula nova. Então, o DNA tem que se duplicar para esse material genético passar para outra célula. Por isso que ele tem que se duplicar. Ou para fazer célula sexual. Está formando os óvulos lá no ovário, os espermatozoides no testículo. A célula do ovário e do testículo, ela duplica o DNA para passar o DNA para todos os óvulos, para todos os espermatozoides que vão se formar. Por isso que o DNA faz a hereditariedade. Ele se duplica e vai passando para os gametas. E aí vai de geração em geração, ok? Então ele se duplica e vai passando para outras células. Isso, pode ser célula do próprio corpo, que está se regenerando, formando células novas, ou ele se duplica para passar DNA para os gametas, porque aí os gametas do espermatozoide e do óvulo vão se juntar, que é a história que a gente fala, né? Metade do DNA veio do pai, metade veio da mãe. Por quê? Porque o DNA se duplicou, foi para o espermatozoide, e o pai passou esse DNA para a gente. Kaique, Entendi.
Esse processo aí é por meiose, né? Isso, aí no caso do gameta é por meiose. No caso das células do corpo normal seria por mitose. Mas Beleza. nos dois casos o DNA se duplica. Antes da divisão celular, não sei se você lembra, Kaique, tem a intérfase. A intérfase é o período de duplicação do DNA, Uhum. tá? Bom, aqui então eu pus uma animaçãozinha. Vocês conseguem ver a animação ou não? Sim. Então tá bom, porque tem plataforma que não permite a animação. Então a gente vai aprendendo, acho que o Zoom normal. Então o que que ele tá mostrando aqui, ó? Em verdinho, gente, seria a enzima. A enzima ela separa as pontes de hidrogênio, então ela tá separando as duas fitas. E aqui, ó, os nucleotídeos estão se ligando. Então em vermelho é a fita antiga e em azul é a fita nova. Aqui mesma coisa, ó, os nucleotídeos vão se ligando e aí a fita que era uma fita dupla vai formar duas fitas duplas. O DNA se duplicou. Quando vocês forem ler no texto, não sei se alguém já leu, é comum aparecer o nome das enzimas. Ah, então a DNA polimerase é a enzima que separa as duas fitas. A DNA ligase vai ligar os nucleotídeos livres para formar a fita nova. Eu não vou cobrar nome de enzima. No vestibular também não costuma cair. Tá? Eu só estou falando porque às vezes vocês vão ler o nome de enzima, não precisam se preocupar. Só fala que tem uma enzima que separa as pontes de hidrogênio e tem enzimas que vão fazer com que os nucleotídeos se liguem de novo para formar as duas fitas, tá? Bom, então aqui está a replicação e aparece esse termo, ó, a replicação ou a duplicação é semiconservativa. O que é isso, gente? Semiconservativa? Semi-metade conservativa, conserva metade. Aqui, ó, a molécula de DNA representada em roxo. Então, as duas que se separaram, vamos chamar de fita antiga. Vai entrar os verdinhos para formar a fita nova. Então, cada molécula formada, ó, ela mantém metade da fita antiga. Porque a fita antiga é o molde para entrar a fita complementar. Então, sempre que se forma, que se replica o DNA, metade da fita vem da fita antiga. Então, significa que ela é semi-conservativa, certo? Vai aparecer também nos exercícios. Bom, o DNA faz DNA, duplicação ou replicação. O DNA faz RNA, transcrição. Não posso esquecer, tá? Então, transcrever uma molécula transcrita é porque é RNA. E o RNA é fita simples, certo? Aí sim, o RNA vai fazer a proteína no processo que chama tradução. Que aí depois do recreio, vocês estão tendo recreio? Como é que é? Sim ou não? Perdidos os horários. Hã? Os horários são meio perdidos. Ah, é? Não, porque tem escola que tá fazendo o intervalo certinho, mas aí eu, depois dessa aula aqui, de 40 do Zoom, 36, né, que o Sérgio falou, eu tenho aula no segundo, né? Aí eu volto com vocês de novo, que aí a gente vai definir direitinho a tradução. Então vocês não vão sumir, não, hein? Que eu vou dar mais uma aula, tá? Aí Beleza. vocês podem tomar um café, não sei quem que vai dar aula para vocês, acho que é o Arthur, né? E aí, eu vou voltar aqui, eu vou mandar outro link para vocês, tá? Então, aqui, ó, é a transcrição nessa figura, ó. Aqui é o DNA, fita dupla. Adenina com timina, citosina com guanina. Aí vem a enzima, corta as pontes de hidrogênio, separa as duas fitas. Então, veja, essa fita aqui, ó, é a que vai fazer o RNA. Então, ela chama fita ativa. Por que que agora eu tenho isso? Porque, gente, o RNA é fita simples, eu não preciso das duas fitas de molde, eu preciso de uma só. Ah, como que eu vou saber qual que vai ser a fita ativa? O exercício tem que te falar. Ou ele vai te dar uma fita só, e aquela, obviamente, vai ser ativa, ou se ele te der as duas fitas do DNA, ele vai ter que te falar qual das duas é a fita ativa. Porque senão, não tem como eu saber. Se eu fizer o RNA dessa, vai dar uma sequência. Se eu fizer dessa, vai dar outra. Então, eu não posso errar, eu tenho que saber qual que é a fita ativa. No caso aqui, eu estou afirmando, ó, é essa de baixo. Essa de baixo é a fita ativa.
Então, o DNA vai fazer RNA na transcrição. É igual, praticamente. Só que não tem timina no RNA. Então, aonde entraria uma timina, vai entrar a uracila. Então, ó, aqui é uma timina, a adenina normal, porque tem adenina no RNA. Então, T com A. Agora, olha aqui, A. A seria com T, ó. Mas não tem timina no RNA, então entra U. A com U. É só isso que muda. C com G, T com A com U, G, C e assim por diante. Certo? Então, vai ligar T com A, C com G, G com C, só que aonde é o A entra a uracila. Aí a fita vai estar pronta, a fita foi transcrita. Fez a transcrição. E aqui a animaçãozinha, então. Em amarelo, a enzima, que vai cortar as pontes de hidrogênio e vai separar as duas fitas de DNA que estão em vermelhas. Separou? As duas fitas foram separadas? Só uma fita serve de molde, que aí no caso é a de baixo, ó. Tá entrando os nucleotídeos do RNA em verde e formando o RNA. Esse RNA, uma vez pronto, gente, ele se solta, porque ele vai no citoplasma fazer a proteína. E aí as duas fitas vão se juntar de novo. Então, aí as duas fitas se juntam de novo, olha lá, ó. E aí o RNA tá pronto. Transcrição. Certo? E aí eu dei alguns exemplos, ó. Ele te dá uma fita de DNA com uma sequência e pede a fita complementar. Cuidado, ó. Se ele pediu a fita complementar, é o DNA com DNA. Qual fita se liga nessa? Então, seria AAA, TTA, CCC, GTA. A fita complementar. Agora, olha o B. Ele quer o RNA transcrito. Tá acabando a nossa aula. O Zoom tá avisando aqui, tá? Mas não tem problema. Dá pra gente acabar essa revisão. Peraí que sumiu o meu slide. Aqui. Bom, então aqui eu tenho o RNA mensageiro. Ele quer desse segmento. Então, TTT no RNA AAA. AAT, UUA, porque não termina. CCC, GUA. Aí eu faço RNA. Tem um exercício que os alunos falam, isso é pegadinha. Não, não é pegadinha, que eu tenho que ler com atenção. Esse mesmo exercício, só muda B aqui, ó. Ele quer o RNA mensageiro da fita complementar. Então, eu tenho que usar a fita que foi achada no A para fazer a B. Aqui não, porque ele pede a partir desse segmento, que é o segmento que foi dado. Então, eu faço o RNA desse segmento aqui, tá? Olha esse, ele faz o contrário. Ele te dá o RNA e pede o DNA. Então, ó, AAU, qual que é o DNA? TTA. GUA, CAT. GGG, o DNA CCG. Certo? Aqui, duas fitas, ele te dá uma legendinha, ó, o D-a-desoxirribose e tem timina. Então, essa fita é a de DNA. DNA, o 2. E aqui a ribose, então isso aqui é um RNA. Então, o DNA está fazendo RNA. Se aqui é a adenina, aqui tem que ser uma uracila. Então, o número 1 seria a uracila. Tá? Só para lembrar aí. Aqui ele te dá a fita dupla, só que ele não completa aqui. E ele quer o RNA mensageiro a partir da 2. Isso é o enunciado, né, que fala. Então, a fita ativa é a 2. Então, aqui vai ser um G, no RNA é C. Aqui vai ser o A, aqui é U. Aqui também é A, aqui vai ser U. C, G, GC e aqui é TA. Certo? Não pode errar. E agora, só para terminar essa aula, então, para a tradução, ó, eu preciso lembrar que para fazer a proteína, o DNA, ele faz 3 tipos de RNA. Vocês lembram disso? Eu preciso do RNA mensageiro, do RNA transportador e do RNA ribossômico. O nome já te dá a dica, ó. Para que serve o RNA mensageiro? Ele traz a mensagem
de como vai ser a proteína. É a sequência dele que vai me ditar como vai ser a proteína. Então, ó, o RNA fez os 3 aqui. O transportador transporta o quê? Os aminoácidos que vão formar a proteína. Então, o mensageiro traz a mensagem, o transportador transporta os aminoácidos e o ribossômico, ele forma o ribossomo. O ribossomo é o lugar lá no citoplasma onde a proteína vai ser feita, certo? E aí, então, a gente vai fazer a tradução na próxima aula, ok? Vou colocar a minha imagem aqui um pouquinho, que vocês devem estar com saudade, não sei, né, de ter aula de biologia, né? Vamos ver a cara da professora um pouquinho. Gente, eu espero que vocês estejam se cuidando, tá? A gente não falou a respeito disso. Parece que não tá indo a minha câmera, tá? Ô, Ana, Oi. Ana, explica uma coisa que eu não entendi direito. A atuação da enzima acontece no DNA para quebrar ele? Peraí, pergunta de novo, Otávio. A situação da enzima, o que a enzima faz? As enzimas, elas participam de praticamente todas as reações químicas celulares. No caso do DNA, na replicação, ela faz com que as pontes de hidrogênio se separem, ela que separa as fitas, elas fazem com que nucleotídeos do DNA se juntem nas fitas que estão separadas, tá? Então tem lá, eles citam nos textos a DNA polimerase separa as fitas. Depois tem um termo que eles usam, DNA ligase, é uma enzima que, no caso da transcrição, faz juntar as fitas do ovo. Então, tem os nomes das enzimas, mas não é necessário você saber. Você só lembra que tanto na transcrição quanto na duplicação, as enzimas participam aí dos acontecimentos. Elas não têm duplicação, não tem transcrição, certo? Ou separando as fitas, ou juntando nucleotídeos, ou unindo as fitas, é função das enzimas, tá? Respondeu? Uhum. Mais alguma pergunta? Ana, qual que é a diferença da transcrição Diferença? da transcrição e a tradução? Então, a transcrição, ela precisa acontecer antes da tradução. O que é a transcrição? O DNA faz RNA. E a tradução é quando o RNA vai fazer a proteína, que é o finalzinho da aula que eu vou passar na próxima para você. Então, são 3 processos: duplicação, DNA faz DNA; transcrição, DNA faz RNA; e tradução, o RNA faz a proteína. Certo? Certo. Mais alguma pergunta? Ó, eu tô tão descabelado fazendo aula online que eu só tô ficando de cabelo preso agora, viu? E as meninas, viu, Maria Clara, que esse cabelão aí, se você for ao mercado, à farmácia, que não deve, você prende esse cabelo, porque a gente fica passando a mão no cabelo assim e os vírus, certo? Oi, mãe. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Ela parece em toda. Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá bom, cuida pra Maria Clara assistir aula e não dormir aí no computador. Porque ela dorme na sala? Nunca. Ela adora conversar, né, Maria Clara? Conversar. Isso é de família. Bom. E essa sala aqui tá conversando comigo, porque tem sala que eu entro da aula, eles ficam mudos, aí vai me dando uma coisa ruim, não ouvir a voz deles, eles falam, é bom porque o aluno fica mudo. Eu não acho bom, eu gosto. Não, tem que interagir, né? Tem. Bom, Tchau, gente, tchau. Um tchau. abraço. Ó, vai cair a reunião, tá? Que são 40 minutos e você tem um minutinho aí para se preparar para outra aula. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu vou mandar outro link lá no grupo, tá bom? Tá bom. Tá. Bom, Ana. Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar daqui a pouco, tá? Tá bom, Ana. Tá. Tchau, Ana. Tchau. Tchau, Ana.